Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje dia 15 de agosto de 2020, né? Como prometidos, no sábado passado, ao terminarmos o programa Marupá em Debate Entrevista, já estávamos convidando você para, no próximo sábado, acompanhar o nosso bate-papo e acompanhar o nosso Marupá Entrevistas e em Debate aqui na sua Rádio Marupá, a sua rádio web, né? Desde já nós queremos aqui agradecer aos internautas, aos amigos que passam a partir de agora a se conectar conosco, né? Através do www.radiomarupá.com. Também agradecer àqueles que vão acompanhar a gente através das nossas redes sociais. Nós temos o Facebook da Rádio Marupá, temos o Instagram, temos também o Facebook do Éder Seger e temos também, claro, o Facebook do Expedito Martins.Lisboa. Até às 10 horas e 30 minutos, nós queremos convidar você você que está acompanhando a gente aí, e faça parte do nosso bate-papo hoje. Até mesmo porque, ao longo desta série de entrevistas aqui no Marupá em Debate, nós já conversamos com diversas autoridades, né? Lideranças políticas, empresários. E o objetivo do Marupá em Debate é sempre buscar esclarecer e levar informações importantes para você que nos acompanha todos os sábados. Fazer um convite especial para você acessar tanto o WhatsApp, que é o 999-32-2519, e também temos o WhatsApp da Rádio Marupá, o 999-32-2519. Esse cai direto para mim, mas nós temos também, meu amigo Éder Seger, o WhatsApp da Rádio Marupá. E você que está nos acompanhando aí, diante do assunto que nós estaremos abordando hoje, fique à vontade para fazer os questionamentos que você quiser. Por exemplo, cada programa ele tem o seu formato. Sábado passado, nós estávamos conversando com o empresário César Luiz Biazos, da Eletromoto. Estávamos falando um pouco da sua história, e claro que não caberia questionamentos, a não ser apenas aquele reconhecimento dos colegas, né? Mas hoje no programa nós temos um assunto importante. Nós vamos abordar assunto relacionado aí ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E hoje nós estaremos entrevistando aqui no Marupá em Debate a Eunice do Nascimento. A Eunice, ela é diretora do Citicom. E nós estamos num momento em que muita gente aí tem várias dúvidas, né? Na realidade, esta pandemia, ela não causou tão somente a preocupação relacionada à saúde. Todos os segmentos passam por momentos difíceis porque a pandemia veio e bloqueou geral. Ainda bem que nós temos autoridades a nível de Brasil, a nível de estado, a nível de município, que tomam decisões e faz com que realmente a coisa possa andar. Porque imagine nós, se nós atendêssemos em 100% o que determinava a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Nós estamos numa pandemia, ninguém sai de casa, fica todo mundo em casa e nós estaríamos aí no mundo, sei lá o quê, né? Estaríamos num mundo extremamente diferente, porque a pandemia mudou toda a história, mudou todo o panorama, né, da população mundial. Graças a Deus, aos poucos, a gente está tentando de todas as maneiras retornar ao normal. E hoje no programa nós vamos falar com a Eunice do Nascimento, principalmente relacionada à questão de previdência social. Nós sabemos que quando você chega a precisar da previdência social, até um tempo atrás era muito complicado e com essa pandemia se tornou mais complicado ainda.
E quando a pessoa necessita da Previdência Social, é porque ela praticamente já esgotou todas as suas situações, né? E ela precisa. Aquele que está no dia a dia, na labuta, tá nativa 100%, chega ao ponto de esquecer a Previdência Social. Esquece. Aí depois que passa todo o processo da sua atividade, é que ele chega lá na frente e fala, puxa vida, vou procurar a Previdência Social. Mas ele esquece que esqueceu, né? Porque o brasileiro é todo cheio de deixar tudo para a última hora. O certo seria que a partir do momento que o indivíduo começasse a trabalhar, né, tivesse as suas exigências trabalhistas em pleno vapor, ele tivesse primeira preocupação, como é que eu faço para contribuir com a Previdência Social? Porque lá na frente, quando eu não estiver mais em condições, eu tenho a possibilidade de resgatar aquilo que eu contribuí ao longo do tempo. Mas não é assim que o indivíduo precisa. E são assuntos relacionados a aposentadorias, a benefícios, né? Você que está nos assistindo aí, tenho certeza absoluta, e no decorrer do bate-papo a Eunice vai falar para a gente, e que uma boa quantidade, olha que, vamos dizer aí, uma porcentagem bem alta de brasileiros não estão nem aí, ou não estiveram nem aí ao longo da sua vida para a Previdência Social. Eunice, primeiramente agradecer a você aí pela presença, né, dar esta oportunidade para os amigos da Marupá, para nós falarmos de um assunto tão importante aqui dentro do nosso Marupá em Debate. Bom dia e em nome da nossa equipe, mais uma vez, obrigado. Bom dia, Expedito, bom dia, Vilmar, bom dia, o Éder, que está aqui, bom dia, ouvintes, né, que estão escutando a Rádio Marupá, e dizer que realmente as mudanças que estão vindo, né, e elas não vão parar por aí, né, porque quando você, igual como você comentou, que o trabalhador já está esgotado, a pessoa esqueceu, gente, lá para frente vai estar pior ainda se ele não se atentar que isso está ocorrendo mudanças lá no Congresso e que a gente não está sabendo, né? Então, todo dia a Previdência está sofrendo mudanças pequenas, mas estão sofrendo, estão sendo votadas e nós estamos alheios a essas informações, né? Hoje você acorda sabendo que existe aposentadoria por invalidez, mas você não está inválido, então não tem que se preocupar, né? Não se preocupa. Daí para frente, olha, mas eu preciso me aposentar. Então, aí é onde que está, que a Previdência barra, né? Vai, você contribuiu? Vai, precisa. Hoje ainda eu escuto trabalhadores que me procuram, falam, mas precisava estar recolhendo? Precisava estar pagando? Então, eu acho que tudo já deveria estar desde quando nasce, né? Se ingressou na escola, já deveria ter uma aulinha, já deveria ter aquele acompanhamento com aquele aluno já, para saber o que é Previdência Social. Tinha que ter essas informações, ou voltar à educação moral e cívica, que eu acho que já resolveria bastante o nosso caso. Eunice, vamos fazer assim, o assunto é direcionado à questão da Previdência Social, nós vamos entrar daqui a pouquinho, mas como eu tenho feito com todos os entrevistados, os amigos que vêm aqui bater papo, né? Porque há curiosidade por parte daqueles que fazem parte das entidades, né? De repente você é diretora. Aí o associado, aquele que faz parte da entidade, fala assim, mas há quanto tempo essa menina está lá? Como que ela começou? O que ela está fazendo? Então o que eu queria? O que eu queria era que a Eunice falasse um pouco da Eunice, da tua chegada no Citicom, a chegar a hoje a ser diretora e ter o conhecimento que você tem em relação à tua área, que é a questão sindical. Quando começou, está desde o início do Citicom, já fazia isso em outra área, em outro segmento, ou esse é uma trajetória realmente que você escolheu faz algum tempo? Como é que é a história da Eunice? Então, eu comecei no departamento pessoal no escritório de contabilidade, né, em 93. Foi meu primeiro emprego, inclusive, né, chorei muito, porque eu não queria trabalhar, mas tive que trabalhar. E lá eu já comecei a ouvir falar sobre o sindicato, né? Foi nesse momento que eu comecei a ver que existia os sindicatos. Conheci o Vilmar lá, não sei se ele lembra de mim, né, Vilmar? Mas ele já trabalhava entregando
as contribuições, né? Os documentos, relatórios. E eu falava, nossa, sindicato, né? Vindo aqui no escritório, beleza. E depois eu fui para uma empresa trabalhar diretamente no RH, né? Então lá sim eu pude conhecer e saber sobre o sindicato. Em 98 eu me filiei ao sindicato, né? Queria fazer parte, conhecer, saber, e me associei. E junto levei vários trabalhadores, né? Também trouxe para a entidade. Aí em 2005 eu recebi um convite do Vilmar, do Éder, né? Que já estavam aí, o Adilson, né? Que são diretores, para eu fazer parte de trabalhar dentro do sindicato. Só que em 99, né, em 98 eu me associei, em 99 eu comecei a fazer parte da diretoria. Né? Eu comecei como segunda tesoureira, né? Na época era a Isa, né, que era a tesoureira. Aí eu fui de 99 até 2004 como segunda tesoureira. Aí a Isa teve que sair, né, e eu assumi a tesouraria. Mas eu já carregava comigo aquela questão de trabalhar diretamente com a pessoa. Sim. Né? Então, e tesouraria não era meu forte, não. Ficar mexendo atrás daqueles papéis. O seu negócio era querer estar envolvido nos movimentos que necessário fossem para alavancar o sindicato. Exatamente. Aí o que aconteceu? Como eu sabia da parte do departamento pessoal, do RH, com o trabalhador, já tinha essas informações. E estava na tesouraria, o que acontecia? Eu estava fazendo a tesouraria e atendendo o pessoal. E eu comecei a perceber que o que me interessava era a Previdência Social. Ali eu comecei a ler. A buscar informação. O pessoal vinha me procurando. Como é que eu faço me aposentar? Como é que faço? Eu sofri um acidente. Naquela época existia muito acidente, antes de 2004 ali. Era terrível, principalmente né? 97 no início. Principalmente no segmento do setor madeireiro na época, né? Exatamente. Né? Então... E o pessoal começou a me procurar. Eu falei, peraí, eu acho que eu gosto desse... Aí eu falei assim, eu gosto desse assunto, né? Eu vou começar a me interagir, vou começar a ler, vou começar a prestar informação para o associado, para o trabalhador, para o cidadão, né? E fui. Tinha dias que eu saía daqui 18 horas, 6h30, porque o pessoal começaram a vir me procurar, né? Pessoal de cidades de fora. Isso em 2004, 2005, houve em 2004, perdão, em 2005, 2006, houve uma mudança muito grande no INSS, né, aqui em Sinop. O que aconteceu? O INSS, ele precisou sair daquele local onde ele estava e foi ali onde é o curado, ali embaixo, né? Sim. Então, ali era estreitinho, era muita gente, ninguém dava informação, os peritos não conversavam, era complicado ali. Quer dizer, o que não mudou muito de lá para cá, né? Quer Exatamente. Dizer, já tinha uma mudança naquela época, tinha mudado para pior. Com o passar do tempo, a gente percebe até hoje que existe também ainda uma certa, eu não diria burocracia, não sei se é burocracia ou se é falta... Enfim, são coisas que não dá para explicar o porquê que tem tanta dificuldade para o cidadão se aproximar desse na vida deles. Né? Parece que é um bloqueio, né? Eles não querem chegar. E naquele período, o que acontecia? Os peritos começaram a liberar trabalhadores doentes. Tinha trabalhador acamado, com ponto de safena e recebendo alta. Deu 15 dias, no 16º dia marcava a perícia, era rapidinho, porque tinha vários peritos naquela época. Chegava lá, recebia alta. E o cara com fio, com braço engessado, perna, com alta. E foi aí que eu falei, nossa, meu Deus, tá? Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a me interagir com os médicos. Pessoal, traz os documentos, vamos ver o que está acontecendo, não é bem assim. E ali foi indo, fui crescendo, fui buscando essas informações. E quando comecei a fazer parte do movimento aqui dentro, a federação, a FETIEM, o que acontece? A gente tinha cursos, né? Então, e naquela época, com aquela mudança, 2006, 2007, disso, os cursos começaram a vir com frequência. Então, o pessoal do DIES lá de São Paulo, Brasília, eles começaram a vir dar curso, o pessoal da Fundacentro. Então, foram cursos excelentes que a gente tinha, né, sobre a Previdência Social. Mas o ícone era, por que é que o perito está dando alta?
Por que é que ele está dando alta? Então isso foi revolucionário, foi o Brasil inteiro, ninguém sabia entender. Aí mostrava, o que a mídia mostrava naquela época? Mostrava aquele segurado com uma... como é que fala que ele coloca embaixo do braço? A muleta. Chegando no INSS todo machucado, arrebentado, e daí saía aquele cara sem a muleta correndo para lá e para cá. E o que aconteceu? Isso o governo achou, o pessoal acharam que era todo mundo. Então eles passaram a não olhar com cuidados realmente quem precisava e quem não, simplesmente começaram a dar alta. Então foi uma leva naquela época ali, foi incrível. Tanto se for analisar, acho que na Justiça Federal, o que tem de processos de lá para cá era referente a isso. Gente, nós estamos conversando. Ô, Galvão, o meu microfone não está baixo não, Galvão? Não? Tá certo? Eu acho que está baixo, eu não estou me ouvindo, né? Deixa eu dizer para vocês que hoje nós estamos conversando com a Eunice Nascimento e nós vamos falar de Previdência Social, né? Você que está nos acompanhando aí, que queira realmente fazer qualquer tipo de questionamento relacionado à Previdência Social, fique à vontade para você fazer os seus questionamentos, né? Eunice, você é de uma família grande, né? Irmãos que não acabam mais, né? Cada um buscou um segmento diferente. De repente a Eunice partiu para o movimento sindical. Isso é uma coisa que veio desde a infância, porque geralmente a criança fala assim, puxa, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser médico. E você? Eu quero ser advogado. E você? Vou ser engenheiro. E a Eunice, quando perguntaram, Eunice, o que você quer quando ficar adulta? Eu quero ser sindicalista. Não, aí assim, nós somos uma família de 11 irmãos. 11 irmãos, diga-se de passagem, tenho o privilégio de conhecer todos, né? Todos. Aí são 3 homens e 8 mulheres, né? E quando me perguntava, eu queria seguir o ramo do meu pai. Não, eu quero trabalhar na colonizadora Sinop, eu quero vender terras também, eu quero trabalhar de contadora, né? Que meu pai era naquela época vendendo terras. E era isso que eu tinha em mente, eu quero fazer isso. Eu só não quero ficar em casa, cuidando de casa. Né? Porque naquela época você sabe que a gente fazia serviço todo dia, toda hora. Sim. Então eu falava, não, então eu acho que eu vou seguir o ramo. É verdade que o serviço era pouquinho, porque era 8 trabalhando, né? 11 trabalhando. O serviço era complicado. Nossa, era muita gente. Então, e daí eu sempre me espelhava no meu pai. Né? Então, não, vou fazer o que o meu pai faz. Tanto que eu entrei, primeiro emprego, escritório de contabilidade. Falei, opa... Né, já comecei, mas eu vi que não era bem isso. Aí, com o tempo foi passando, eu vi que não era, não. Contabilidade não é o meu forte, não. Eu sou mais do lado humano, entendeu? Assim, mais psicologia, mais serviço social, mais... hoje eu sei realmente que eu estou levada por esse lado. Porque não tem coisa melhor, né, Eunice? De repente você está num ambiente como por exemplo, no sindicato, né? E de repente chega uma pessoa com um problema. Eu sempre falo assim, gente, para quem vive com aquela intenção de servir, não tem coisa mais gratificante que uma pessoa chegar com um problema, você percebe que a pessoa está com um desespero, já buscou toda e qualquer alternativa e de repente buscou você e você com seu conhecimento resolveu aquele problema em poucos minutos e a pessoa saiu satisfeita. Não tem coisa mais gratificante que você servir as pessoas quando elas estão mais necessitadas e o melhor, é você resolver o problema, né? Sim, é uma satisfação imensa. Nossa, você sai assim, você fala, meu Deus, consegui resolver. Às vezes é uma coisa tão simplesinha, Expedito, é uma coisa tão pequenininha assim que a pessoa te coloca lá em cima, graças a Deus, né? Eu falei, nossa, veio até mim para resolver uma situação que era tão pequenininha, né? E passou por um monte de gente e veio aqui. Aí eles saem, né? Há quanto tempo você está hoje no sindicato? Já faz 15 anos. 15 anos, né? Você de lá para cá hoje é diretora. Em algum momento já pensou em falar assim, poxa, já está na hora de parar com esse negócio, vou partir para outra, não? Então, eu estou fazendo um curso na IFMT, estou no 3º semestre de RH, né? Só que ela é técnico. Então, aí juntou o que eu faço aqui com o que eu aprendi lá e, às vezes, eu falo assim, será que eu pego uma assessoria? Porque a gente vê tanta precariedade de mão de obra qualificada de pessoas para trabalhar no RH, que as pessoas confundem RH com departamento pessoal, né? Sim. Departamento pessoal eu chamo que é a máquina, é o computador que faz.
Uma pessoa vai lá, alimenta os dados, o banco de dados está pronto. Agora o RH já é mais complicado. Tem pessoas que são formadas, que estão desenvolvendo esse papel de RH, mas não é RH, é simplesmente ditador de regras, né? E o RH não é isso, ele é isso que eu faço, é isso que o Vilmar faz, é isso que o Éder faz aqui dentro, que é contato com a pessoa, né? E Burocracia resolver, né? Você deixa para a pessoa fazer, você vai ter que resolver o problema daquela pessoa. Exatamente. Porque hoje em dia o trabalhador, mais ainda hoje, o trabalhador ele está sofrendo muito, ele sofre dentro de casa, ele sofre no trabalho, então ele está sempre sofrendo e de repente pega um RH que não ajuda o trabalho dele, a execução do trabalho dele começa a decair, né? Então por isso que o papel do RH tem que estar lá. Já pensei nisso, em montar, né, Vilmar, cogitando, já quando ele estava fazendo gestão de recursos humanos, eu já enchia o saco dele, Vilmar, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar esse pessoal, vamos, né, montar uma equipe bacana, mas ainda é tudo esperança. Gente, antes de entrar ainda no assunto aqui, diretamente da Previdência, a Eunice faz parte da família que, para os mais antigos aqui, conhecia-se como as cabinhas, né? Aí tinha cabinha 1, cabinha 2, cabinha... A Eunice é que... Eu sou a 2. A 2. Mas eu sou a terceira das mulheres, né? Mas o Perdigão, na época, o Perdigãozinho, então meus irmãos, como o Sinop era pequenininho, então todo mundo praticava esporte, era lei, né? Sim, era lei. Era obrigado você ir para o ginásio. Exatamente. Né? Então os pais colocavam de castigo, ó, você vai para o ginásio, você vai jogar, então você vai para lá. Lá era nosso lazer, no caso. Aí o que aconteceu? Meus dois irmãos começaram a praticar esporte. Tocar fanfarra, na verdade. Eles eram pequenininhos e tocavam fanfarra. Tem as fotos lá, coisa mais lindinha. E lá ele começou o cabinho. Né? O cabinho, filho do cabo, cabinho. E quando a minha irmã começou a participar do basquete também, né? Ela entrou jogando basquete, entrou na fanfarra também, passou por essa experiência, ela era chamada de acabinho. Né? Ninguém falava a cabinha. A cabinho, só diferenciava pelo A e o O. Aí eu entrei. A minha irmã, nesse meio de nós duas, não quis nem saber de esporte, queria saber de nada. A Edmilson não queria saber de esporte, não. Aí eu entrei, aí eu fiquei como cabinho. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a cabinho não está certo, vamos mudar isso, né? A cabinha. Então, a cabinha 1 é essa e a cabinha 2 é você. Beleza, para diferenciar. E assim foi indo. A cabinha 1, cabinha 2, cabinha 3, cabinha 4 e vai indo. Todo mundo está morando aqui em Sinop? A família toda ou tem alguém que já está em outras cidades? O meu irmão, o Demilson, ele é professor da UFMT. Né? Ele é doutor na matemática, está lá, dando aula muito bem. Né? Tá lá faz muitos anos. Meu irmão está lá desde 90, 92, eu acho. E a Ediselma, que é nutricionista, ela trabalha no Hospital Regional em Colíder. Então, são os dois irmãos que estão fora das asas ali da minha mãe, né? Que não está lá grudadinho nela, mas ligam todos os dias, né? A cabinha chefe ainda mora ali na Bélias com o cabinho? Ou não, né? Sim. É? A cabinha não sai dali, não. Em 1985, no dia 15 de julho de 85, quando eu cheguei, eu morava, por isso que eu falo que eu conheço a família desde do princípio, porque eu morava na casa de número 53 da Rua das Abelhas, né? Foi o primeiro susto que eu tive na vida quando cheguei aqui em Sinop. Eu cheguei de madrugada, 1h da manhã, e de repente eu acordei mais cedo que todo mundo, 5h da manhã. Quando eu olhei, que eu cheguei lá fora, a rua um lamaçal. Um lamaçal. Mas dentro do quintal da casa estava seco. Eu falei, meu Deus do céu, vim para uma cidade estranha, que só chove na rua. Ué, se aqui dentro do quintal está seco, por que é rua? Aí depois, a minha tia saudosa, dona Lourdes, disse, não, é que tem um caminhão-pipa que passava. E fazia um lamaçal mesmo. Era sem dó, sem dó. Coisa que nós nunca vamos ver mais isso aí, tá? Gente, olha, são... Agora 9h28, 9h28, vamos entrar aqui diretamente nos assuntos relacionados à Previdência, que é basicamente aí uma área que a Eunice domina muito bem. A gente estava falando a questão de as pessoas não se preocuparem, não ter dado, né, talvez a devida importância para a Previdência, né?
Eunice, a gente sabe que existe no país muitos questionamentos. Porque a Previdência está falida, a Previdência está quebrada, a Previdência não tem dinheiro, o povo precisa, sofre. E, na realidade, as pessoas não se preocupavam e não se preocupam exatamente por isso nós estamos falando. Você contribuir, você investir e depois, na hora de você precisar, a dificuldade para você conseguir se aproximar disso que você, de fato e de direito, tem, né? É a sua previdência. Aí vem a questão das aposentadorias, enfim, uma série de coisas. Hoje, quantos tipos de aposentadoria hoje nós teríamos, Eunice? Olha, assim, são várias, né? Mas assim, as que mais a gente está sempre atento é a aposentadoria por invalidez, que ela sofreu alteração, né, no nome, né? Que hoje ela é aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Ela foi das mudanças que houve na reforma, ela foi que mudou, né? Tem a aposentadoria por tempo de contribuição, essa existe ainda, que é a famosa tempo de carteira, né? Que vamos falar o nome certinho, para o pessoal entender o que é. E tem a aposentadoria por especial, a aposentadoria por pontos, né? A aposentadoria por, deixa eu ver, são várias. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por deficiência, também tem, né? Tem essa aposentadoria. Tem deixa eu até ver aqui que eu tenho elas anotadas. Nós temos também a aposentadoria... Por idade rural, né? Também tem essa por idade rural. A aposentadoria especial, a aposentadoria de pessoa com deficiência, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por pontos, que são as que hoje mais... Primeiro, para muita gente que está aí acompanhando a gente, o que seria hoje uma aposentadoria especial? Então, a especial eu sempre falo que é a aposentadoria daqueles... pessoal de portos, pessoal que sofreram alguma... Como é que eu vou dizer? Que são... do especial, realmente, assim, a fundo, não mexo muito, não. Mas eu sei que elas são aposentadorias do pessoal que trabalha nos portos, alguma coisa assim. O grande problema hoje da aposentadoria por invalidez é que realmente existe uma burocracia muito grande, por mais que as pessoas tentem fazer com facilidade, mas ainda requer é duro comprovar pela invalidez do cidadão, né? Então, essa briga que existe, eu chamo de briga, é entre o médico que te assiste e a avaliação pericial, tá? O que acontece? Você está vindo de uma trajetória, porque todo mundo que vai se aposentar por invalidez, ela está com auxílio-doença. Tá? Primeiramente, ela tem uma enfermidade que incapacita ela para trabalhar. O que acontece? Ela vai para o INSS, dá entrada lá no seu 16º dia, marca a perícia e fica recebendo por auxílio-doença. Antes da mudança, o que acontecia? 2 anos, o próprio perito já pedia para aposentar por invalidez. Né? Tanto que tinha muita gente que foi uma das mudanças que teve em 2006 de dispensa. Né? E de lá para cá, para comprovar a sua invalidez, o segurado está sofrendo demais. A pessoa que está doente, ela está sofrendo demais. Porque tem pessoas que não andam, pessoas que não caminham, pessoas que não conseguem falar, pessoas que não desenvolvem. E o INSS acha que ele está bom. Você entendeu? E continua ele com o auxílio-doença. O que quer dizer? O auxílio-doença, a qualquer momento, ele pode ser cortado, esse benefício, pelo perito ter achado que ele está bom para voltar ao trabalho. Tá? Baseando que o INSS, o perito, ele trabalha através de uma tabela, né, de doenças. Né? Vamos deixar claro que alguma coisa assim que o pessoal sempre pergunta, mas como é que o perito fez uma avaliação que nem... E como é que meu médico assiste, me deu 120 dias, 6 meses, e o perito falou que 45 dias eu estou bom. Tá? Existe uma tabela que os médicos têm que acompanhar, e é mundial essa tabela. Então, às vezes está lá, um exemplo, vamos citar fictício aqui, ele tem um problema lombar, e esse problema lombar, na tabela dele, está falando que 60 dias está bom. Só que o problema lombar dele, pelo CID, ele é grave, ele tem uma hérnia, ele está com bico de papagaio, ele está com severas dores, problemas ali que incapacitam dele de voltar ao trabalho. Sim. Mas pro perito, ele vai dar os 60 dias.
Por isso que existe a prorrogação, por isso que existe a reconsideração, por isso que existem os recursos, que é o último caso para o segurado apresentar provas do que ele tem. Você entendeu? Então, passando. Está lá, 5 anos, recebendo auxílio-doença, o perito chega à conclusão que tem que aposentar, vai transformar esse benefício dele em aposentadoria por invalidez, aí ele aí ele passa a receber a aposentadoria por invalidez. Mas não é simples, tá? Eunice, a gente sabe que um dos grandes problemas que o país sempre enfrentou, isso desde quando o mundo é mundo, são as questões estruturais. Por exemplo, o INSS, né? É um órgão do governo federal, não é isso? Sim. Do governo federal. Primeiro, por que um órgão como esse não tem uma estrutura própria para fazer um atendimento necessário para o cidadão brasileiro? Exemplo, precisa de médico, né? Mas no INSS não tem um médico. Tem um médico que presta serviço para o INSS, né? É necessário que exista um perito. E esse perito não tem. Existe o perito, que é contratado pelo INSS, pago pelo INSS, que não se sabe se é questão financeira, valor, se é menos ou mais. E aí que o cidadão enfrenta toda a burocracia. Sim. Tem que marcar uma consulta médica, às vezes de urgência, mas o fato de ser pelo INSS dá para esperar um pouco mais. O perito não está tendo tempo de visitar o paciente, que dificilmente o perito vai na casa lá do paciente olhar se realmente... Sim. Quantas vezes as pessoas têm que sacrificar praticamente o cidadão para que leve... Quer dizer, se tivéssemos uma estrutura melhor desde o princípio do INSS, as coisas poderiam ser diferentes? Com certeza. Com certeza. E o INSS é um órgão, ele é muito grande, né? E eu sempre, nossos cursos, nosso treinamento, nós sempre discutimos isso. Eu acho que o INSS é muita gente para pegar um pedaço ali, sabe? Né? Primeiramente, financeiramente, o INSS eu não vejo tanto déficit assim, não. Tá? O que existe empresas que não pagam. Sim. Né? Vamos nos convenhar. Tem empresas que realmente não pagam. A própria Receita Federal, ela sabe quem é que paga e quem não paga. Mas o que o INSS arrecada é bastante, não é pouquinho, não. Então, mas a divisão que existe para esse dinheiro que dá o déficit na Previdência. Tá? Nós temos a Previdência própria, que é do pessoal dos estatutários, que são do governo, né? Os órgãos, os trabalhadores do público, né? Do federal, que eu acredito ali que também, porque o pessoal do regime próprio, eles têm o valor e são aposentados pelo valor que eles ganham, certo? Entraram no fator também, mas é mínima a diferença. E trabalhador que está lá 1 ano para se aposentar, vai lá, aumenta o salário, ganha aquele absurdo, nunca contribuiu com aquele valor e está lá. Então, de onde que está vindo essa diferença de pagamento? De onde está vindo essa diferença de dinheiro? Então, são perguntas que a gente tem que fazer todos os dias. Eu do regime geral, né, que nós somos amparados, eu tenho um teto até 6 mil, eu posso receber 10 mil, mas eu vou receber 6 mil da Previdência. Então, por que eu recebo 6 mil se o próprio está recebendo 10 mil? De onde está vindo esse dinheiro do 10 mil? Você entendeu? Então, são assim, levantamentos que você começa a perceber. Então, está tirando esse dinheiro de algum lugar, então é da Previdência? Só pode. Não está vindo de outro lugar. E a Previdência abastece várias instituições também, né? Nesse contexto aí, Eunice, a questão do sindicato, né? Que a gente sabe que até então o sindicato tinha realmente uma participação muito grande junto ao trabalhador na busca dos seus direitos, né? Em todos os sentidos. Não era só questão de empregado-patrão, mas era relacionado também às questões envolvendo o governo federal, INSS, essas coisas. Quer dizer, o sindicato ele fazia praticamente todo esse trabalho em prol do trabalhador. Com essas mudanças que tivemos aí recentemente, aonde o trabalhador realmente ainda não acordou para imaginar assim, puxa vida, nós perdemos realmente muita coisa que nós tínhamos a nosso favor,
principalmente as intervenções sindicais? Então, eu vou fazer um comentário, né, que eu participei desse movimento. Foi quando saíram as PEC, né? Lá vai votar a PEC tal da reforma previdenciária, a PEC da reforma trabalhista. Então, foi o período que mais surgiu-se os comentários. E por parte do trabalhador, o que deixava a gente mais surpreso naquela época foi que o trabalhador falava, mas para que vão lá? Vão lá em Brasília, porque juntava-se todo o movimento sindical, né? E para participar de um movimento lá em Brasília, lá, direto no Planalto, para não deixar aprovar essas PEC, né? Porque era prejudicial já ao trabalhador. Nós, como sindicalistas, nós temos que estar atentos, nós estamos atentos às mudanças todos os dias. Por quê? Porque tem um deputado lá que é do trabalhador, que está em constante sincronização, está em sincronia, né, com o movimento sindical, que vai passando, olha, vai ser aprovado a PEC e tal, olha, vai estar tendo essas mudanças e tal. E na época nós fomos, em 2016, né, Vilmar, se eu não me engano, acho que foi 2016, 2017, nós fomos para Brasília antes de ser aprovado. Tá? Esse movimento foi para quê? Para o trabalhador não perder seus direitos. Tá? E nós, naquele momento, fazendo aquela caminhada, naquele sol quente, com todas aquelas informações, a gente ouviu ainda de trabalhadores. Deixava a gente até triste, né? Sim. Falando, para que vão lá? Estão gastando dinheiro indo lá? Gente, se eles soubessem como que é você sair de Sinop e ir até Brasília para você brigar, lutar, né, pelo direito dele, para não achatar os direitos dele, é imperdoável isso, sabe? Porque tudo que se falou foi política, né? Tudo que foi apresentado naquele último movimento que nós fomos também foi uma montagem. Então eu estive lá, né? Nós caminhamos 8 quilômetros a pé, num sol quente lascado, né? Para você sofrer tudo aquilo que nós passamos lá. Mas voltando à tua pergunta, nesse momento que tudo aprovado, tudo assim, eu tô vendo que está começando novamente. Eu creio que o trabalhador ele vai se despertar mesmo daqui 2 anos, ainda não. Ainda ele está ainda em processo de aprendizado, que é a frase que a gente fala: enquanto não levar pau, exato, não vai resolver lá na frente. E tem aquela situação também, né? O grande problema do brasileiro, o grande problema do trabalhador, vamos dizer, de um modo geral, quer dizer, enquanto ele não está perdendo, né, ele não tem preocupação nenhuma de fazer nada para mudar. E quando ele começa a perder, ele começa a questionar. Só que ele esquece que ele não fez nada para se manter, né? O brasileiro era todo cheio de... É a mesma coisa na política, eu sempre falo, né? Eu não vou me preocupar não, que o presidente do meu sindicato está lá e ele briga por mim. Quer dizer, isso é uma utopia, é uma ignorância. Neste caso que você está relacionando, que são os movimentos que vocês fizeram em Brasília, que a gente percebeu que foi direcionada e feita principalmente pelos dirigentes sindicais, mas em que em nenhum momento foi dito assim para o trabalhador: você não pode ir, hein? Quer dizer, vocês faziam a convocação para o trabalhador estar ali junto. Isso. Né? Em alguns momentos juntava gente, vamos, nós temos que ir. E mesmo assim, o trabalhador, sendo consciente do que poderia acontecer lá na frente, não participa, e tem aquela ainda da questão da crítica, né? Como é que sai de Sinop para dar para Brasília? Por que não cuida daqui, dizer, né? Difícil, né? É difícil. Difícil, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu presidente maior, né, Galvão? Presidente maior, está lá em Cuiabá, o Ronei Lima. Está dizendo aqui: bom dia, importante tema sendo tratado, parabéns aí à companheira Eunice, mulher pessoa dedicada, estudiosa, e temos orgulho de sua luta. Um abraço a todos, ao Vilmar Galvão, ao Éder, aos trabalhadores da indústria, da construção, bem representados pela diretoria do sindicato. Aí tem aqui o Ronaldo Martins, grande mulher que vem lutando aí pelos direitos dos trabalhadores. Quem mais temos aqui? O nosso amigo, a Silvana, está dizendo bom dia.
Temos aqui o Daniel Trindade parabenizando pelo programa. Um tema super relevante, como sempre. E o Armando Missassi, que também está acompanhando a gente. Dizer para você que queira tirar alguma dúvida, né? Queira fazer alguma pergunta para a Eunice, você fique à vontade. O WhatsApp estão aí, 999-32-2519. E temos também o WhatsApp da rádio Marupá, que o Éder vai colocar. Tá aí? Não tá, né, Éder? Então tá certo. Eunice, e dentro desta situação que nós estamos vivendo aí, você que está nessa luta, nessa batalha, o que você vislumbra para o futuro, em termos de movimento sindical, de trabalhadores? Você acabou de dizer que talvez daqui 2 anos o trabalhador acorde e fale assim, puxa vida, nós perdemos uma grande oportunidade de termos algo maior ao nosso favor. O que você está vislumbrando, o que você está vendo lá na frente em relação à questão dos movimentos sindicais? Então, com essa reforma, vários sindicatos companheiros acabaram se diminuindo, fechou, né? Várias portas se fecharam. E os sindicatos que estão de pé, que vão continuar de pé, porque não tem como acabar. Enquanto existir, eu sempre falo, enquanto existir trabalhador, vai existir sindicato. Seja ele com uma porta, com 2, com prédio, ou portinha no fundo de casa, mas vai existir o sindicato sempre vai estar em vigor. O que eu falo assim daqui 2 anos é que o trabalhador ele não se espertou quanto a, não parece, mas está existindo uma divisão de categorias no trabalho, né? Veio o mercado informal legalizado. Pronto, daqui a pouco o trabalhador falou, poxa, eu trabalho registrado, o cara não trabalha registrado, e volta aquela estaca zero lá de 1993, 90, 89, onde existia o trabalhador registrado e o trabalhador não registrado na mesma empresa. Você entendeu? Hoje nós temos a carteira amarela, que daqui a pouco, verde e amarela, que também achata, né? Se você for olhar os seus direitos na carteira verde e amarela, eu dei uma lida meio por cima, assim, já fiquei com raiva, já falei, vixe Maria, que carteira verde e amarela é essa, né? Que também há o achatamento dos seus direitos, dos seus ganhos, na verdade, né? Então, eu vejo assim, se o trabalhador começar a se espertar, nessa pandemia é o melhor momento para ele se espertar, tá? Porque é nessa pandemia que começa as mudanças, né? A gente está vendo aí contrato de suspensão, a gente está vendo contrato de suspensão do trabalho por conta da pandemia. Está começando a ficar fácil, tá vendo? Eu vejo que o governo ele já está colocando valores pequenos, né? Olha, você está com o contrato suspenso, eu ganho 3 mil, 4 mil, mas eu ganho o teto do seguro-desemprego. R$1.800, eu acho que tá nesse valor. Vai, mas... Então tá ficando... eu vou ganhar R$1.800, ganhava 5 mil, eu vou ficar quietinho recebendo meu R$1.800. Qual que é a visão do trabalhador frente a isso? Eu pergunto isso, sabe por quê, Expedito? Eu estava fazendo uma análise assim, mais pessoal minha, você entendeu? É uma opinião minha, meu ver. Gente, não aceite qualquer coisa porque estamos no momento de pandemia. Eu sou contra R$600. Que me perdoem. Podem tentar me explicar, esclarecer um monte de coisa que é R$600. Para que esses R$600? Por que esses R$600? Desemprego? Desemprego está faz tempo. Sim. Então, isso já não é justificativa de pagar os R$600. Por que pagasse os R$600 no início de uma pandemia que não tinha nem casos aqui ainda no Brasil? Para quê? Por que não pagar agora que já aumentou os seus casos? Você entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que se preocupar. Que ninguém está se espertando. Mas o cara está sobrevivendo com R$600. Por que precisa de aumento de salário mínimo de 1.045 passar por um tanto, se com R$600 ele está conseguindo se manter? Então, são coisas que a gente tem que começar a se espertar. Não é porque está vindo, alguém está dando, está saindo de algum lugar. Esse dinheiro vai vir. Ele vai vir de algum lugar, porém você vai ter que pagar o peixe disso aí. Não vai sair de graça. Então, o trabalhador não pode ficar se contentando com pouco. Tá? Não pode, ele não deve, jamais. Tem que falar por que contrato de suspensão, por que isso, por que aquilo, como que foi medido isso aí. Como que o governo sabe que 1.800 para quem ganha 5 mil, 6 mil vai ser suficiente.
Você entendeu? Então, são perguntas que o trabalhador tem que começar a fazer e querer saber. E a luta, porque nós, o sindicato, a gente está estudando, todo dia muda, para a gente passar essas informações. Só que tem aquele trabalhador que ele eu falo assim, que é a sementinha que não vai crescer. Ele não cresce, não quer que o colega dele cresça e fica falando coisas que não ajudam. Você entendeu? Então, nesse momento da pandemia, tem que se cuidar. Tem que se cuidar com o dinheiro que vem fácil, com o dinheiro que está caindo fácil. Por que é que está caindo? Por que é que está surgindo carteiras? Por que é que estão assinando, na pandemia, assinando carteira verde e amarelo, carteira disso, autorizando informal, autorizando isso, aquilo? Está botando estaca zero de início lá de 1900. Sim. Você entendeu? Se for ver, está retroagindo, não está crescendo. Nós queremos, sim, um país internacional, vamos fazer que nem Estados Unidos. Poxa, mas vai morar lá nos Estados Unidos. Exatamente. Tá? Vai lá ver como é que é a economia do país. Não é comparado ao Brasil. Não tem como você comparar o tratamento dos Estados Unidos com o Brasil. Sabe? É imperdoável. Eu não... É porque tem uns questionamentos também que a gente faz assim, eu disse, puxa vida, se todo ano a luta que o trabalhador tem, né, desde lá de cima, puxa, você tinha um salário de 1.900 e foi para 1.030, depois 1.040, quer dizer, por que existe, né, a informação de que o salário do trabalhador não pode ser mais do que isso, porque daí causa um rombo lá na frente, porque não sei o quê, porque não tem, e porque não tem, de repente entra num processo como esse, né? R$600 para mais de 75 milhões de brasileiros. Né? E não é uma vez, não foi uma vez, é o quê? Já vai para o 5º mês seguido aí, ô Galvão? Já vai para o 5º mês? Tem. Então você fazer uma conta em cima disso aí, que é os questionamentos que as pessoas querem que a Eunice falou, não tinha esse dinheiro para dar um aumento, por exemplo, salário mínimo era 1.000, então, gente, eu acho que para ficar bom, vamos dar um aumento aí de R$300, então vai para 1.300. Deus o livre, se faz isso aí, o mundo acaba, afunda o planeta e está acabando todo, quer dizer, aí de repente surge. Então, se apareceu esse dinheiro, lá na frente alguém vai ter que pagar. Esse dinheiro que está saindo vai faltar em algum lugar e alguém vai ter que repor. Que é basicamente, mudando aí de saco para sacola, quando entrou a pandemia, os questionamentos dos caras lá de cima. Não, deputado tal entrou com um pedido, com a indicação, pedindo para que a empresa de energia não corte a energia. Porque o vereador entrou com indicação para não cortar a água. Muito bem. Para não cortar. Isso não quer dizer que você não tem que pagar. O que está acontecendo agora? A população desesperada, porque já se passaram 5 meses. Segundo as informações, a pandemia está passando. Tem gente com 5 meses de atraso que não pagou a energia, recebeu os 600 conto, né? Não foi lá colocar. Aí você acha que ninguém vai cobrar de você? Exatamente. Alguém vai cobrar de você. Não pense você que a empresa vai chegar e dizer assim, olha, seu Éder Sérgio, o senhor não pagou pela pandemia, tá? É o seguinte, não precisa pagar mais não, o senhor vai pagar. Vai pagar. Vai ter que pagar. É a mesma coisa da questão que nós estamos vendo, que às vezes as pessoas, eu sempre digo o seguinte, Eunice, uma conversa, um diálogo, uma simples palavra, a busca de conhecimento de quem tem, é importante, sim, mas até quando e até como isso é importante, né? R$600, poxa, teve gente que recebeu 1.200, saiu. Aí tem meus amigos que falam assim, mas esses R$600 não pode comprar isso, não pode gastar naquilo. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que se o cara pegou esses R$600, ele pode gastar com álcool, comprar tudo em álcool. Aí ele falou, eu falei assim, mas como? Ele falou, não, e o cara que fez o álcool, ele não gastou? Gastou. Ele não tem empregado para pagar? Então o dinheiro está girando, está circulando. Tá, tudo bem. O problema é, passado isso aqui, de que forma que o governo vai cobrar isso da sociedade? Exatamente. Vai ser o quê? Pensa em energia. Você não pagou em 5 meses? Corta.
Exatamente. Se vira, arrumar os 5 meses para você voltar a sua energia. Não é pagar uma conta, você vai ter que pagar os 5 para poder religar na tua casa. Exatamente. E aí, como é que faz? Pediu-se para fazer um depósito, se você não for gastar todos os R$600, que é porque a pessoa está toda sem ideia, né? Você acha que com R$600 você pode economizar ainda. Se não guardou R$100, não guardou então você não fez um caixinha para você? Então, assim, é complicado, né? Sim. Você vê uma situação dessa. Inclusive, as pessoas que pagavam os carnê na Previdência, que tem os segurados que recolhem, que pagam todo mês, né? Não está trabalhando, mas recolhe o carnezinho dele todo mês. Com R$600 tem que continuar pagando. Gente, na hora de se aposentar, se você não tiver, digamos, esses 5 meses aí, se você não pagou, você não vai contar. O governo, a Previdência não vai querer saber que estava numa pandemia que deixou de se pagar. Não, você tem que pagar. Sim. Vai lá pagar teu carnê, senão você vai perder lá na frente. E aquela história, se não pagar, não tem. Não tem jeito. Mas não, amigo, nós precisamos que você pague o negócio aqui, está tudo certo, vamos trabalhar em prol do crescimento do país e assim por diante. Né? Agora são 9 horas mais 55 minutos, 9h55, hoje nós estamos conversando com a Eunice Nascimento, que é diretora do Citicom, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Construção e do Mobiliário da região norte de Mato Grosso. Quero aqui agradecer imensamente a você que está conosco aí, né? Tem uma pergunta aqui do senhor José que diz o seguinte: como que você vê o crescimento da informalidade, o futuro dos trabalhadores para obter aí um benefício da Previdência? Como que você vê o crescimento da informalidade, né? Primeiro, com esse crescimento, qual o futuro dos trabalhadores para obter benefícios junto à Previdência? Volta a estaca zero. Gente, trabalhar na informalidade não se diz que você não pode contribuir com a Previdência. Tá? Você está trabalhando hoje informal, recebendo aquele dinheiro que você falou, não tem desconto nenhum, né? Porque o trabalhador segurado obrigatório lá, que são nós, trabalhadores com carteira assinada, nós temos o desconto da contribuição. Agora, o informal, que eu falo que é o informal legalizado, se ele não estiver fazendo certo, ele vai sofrer o que o pessoal daquela época antiga lá, que era informal, está sofrendo agora. Tá? Vai ser passado 15 anos, 20 anos e não vai se aposentar, não vai conseguir receber nada. Porque eu não vejo que a Previdência vai quebrar, ela vai parar. Não, eu estou achando que isso aí é um gatilho que está atirando para que diminua. Você entendeu? Está tendo muita inadimplência das empresas com o INSS. Sim. Eu estou achando que é para ter uma respirada, porque muita gente se aposentou e nessa troca de pontos, de ponto é ponto, não é ponto, muita gente foi correndo aposentar. Né? Não, vou me aposentar logo para não cair nesse negócio do ponto e diminuir meu salário. Então, encheu a Previdência. Tá? Então, aí o que foi que fizeram com essas mudanças? O trabalhador informal, legalizado, que eu falo, é esses MEI, é trabalhador que tem um CNPJ, né, e não contribui. Ele se acha dono do dinheiro, fala, não, meu dinheiro eu não vou precisar, eu sou dona do meu próprio negócio. Tá, mas todos os empresários, eles têm um prolabore. Tá? Engana-se esse trabalhador, esse cidadão que fala que não precisa. Todo empresário tem o prolabore. Então, amanhã, depois, se ele precisar da Previdência, ele vai ter, porque ele paga prolabore. Tá? Ele tem o desconto dele para o INSS. Então, já que vai ser o informal legalizado, que faça certinho. Agora, se ele não contribuir, vai estaca zero. Não se aposenta, não tem direito ao auxílio-doença. Tá? Pessoal que não contribui, essa pessoa que está no informal, trabalhando todos os dias, que pode se acometer de uma doença, ficar doente, precisar da Previdência, não consegue. Tá? Não está contribuindo, não tem como... Quer dizer, o trabalhador informal, o futuro dele é negro. Se ele não se preocupar com a Previdência, né? Sim. Se ele se achar dono, não, mas o dinheiro é meu mesmo. Porque tem isso, a gente sabe disso, né? A gente conhece.
O cara trabalhou de empregado, pagou os negocinhos, mas agora ele tem um negocinho dele, falando, agora eu sou dono do meu próprio negócio, né? E agora eu não preciso mais me preocupar com o negócio de previdência, ninguém vai descontar mais aqueles 8%, ninguém vai mais descontar aquilo lá. Quer dizer, ele está caminhando para um fracasso lá na frente muito grande. Muito grande. Quer dizer, vai ter que passar por tudo novamente se ele estivesse trabalhando de maneira registrada ou não registrada. Né? Certinho. E, inclusive, eu falo que esses trabalhadores, eles estão numa função tão arriscada, né, que você pode ver que os informais são entregadores, ou estão numa construção civil, ou estão de chapa, você entendeu? Sim. E é tudo perigoso. Eles estão tudo desenvolvendo atividades perigosas. Então, que requer, sim, estar contribuindo com o INSS. Ele tem que estar pagando, tem que ter essa ciência. E se ele não acordar, vai passar o tempo e ele vai deixar a família desamparada ou até ele mesmo sofrendo, passando fome. Então, uma pergunta que faz, você está guardando esses 8%? Você está guardando esse 20%? Eu não estou pagando para o INSS, mas eu estou fazendo alguma coisa? Estou pagando uma aposentadoria? Estou pagando um fundo de alguma coisa? Não, para quê? Não precisa mais. O governo falou que não precisa. Mas é isso que todo mundo quer, não precisa. Eu não preciso mais porque alguém disse que não precisa mais. Engana-se, né? Vai chegar lá, não adianta querer culpar o atendente do INSS, não adianta querer culpar o perito, não adianta querer culpar nada, porque se ele não está fazendo a parte dele certinha, que é contribuir, não vai ter lá na frente. A Lucilene ali do Jacaradás, se o trabalhador informal deixou de contribuir por 4 anos, ele pode pagar a contribuição de uma vez só? E a partir daí ele tem o direito de se aposentar? Então, o que acontece com a Previdência? Tem as jogadinhas da Previdência. Você no ato de você estiver perto de se aposentar, o INSS não conta que você pagou tudo de uma vez para tempo de contribuição. Tá? O que acontece? Fiquei 4 anos, vou lá, deposito, vou lá e pago tudo e vai contar como tempo. Não conta. Conta mensalmente, conta trimestralmente, conforme tem na própria legislação da Previdência. Não se engane. Tá? Não contribuiu 4 anos, começa a contar daqui para frente. Tem aquela situação que o cara fala assim, eu vou ficar sem pagar, gente, esse negócio aí. Daí, quando eu estiver lá, perto da minha aposentadoria, eu arrumo uma grana. Você já pensou se isso fosse real? O que aconteceria nesse país? Aí a Previdência tinha quebrado, né? Porque daí todo mundo ia pagar atrasado e ia se aposentar. Mas então, talvez seja isso que a Luciana, porque seria fácil, né? Eu confesso que eu já pensei assim. Isso há um tempo atrás. Falar, não, eu vou contribuir com nada disso, não. Quando você tiver... Eu tô com 30 e poucos anos. Então, tem mais 20 anos para trabalhar aí, sem mexer com esse negócio de previdência. Porque ele perde o direito segurado, né? Ele não é mais segurado. Durante esses 4 anos, ele não foi segurado. Então, tem que haver esse discernimento que você tem que ser segurado da Previdência para você poder se aposentar ou ter um auxílio-doença, alguma coisa. Igual ela colocou ali, 4 anos. Tá, Lucilene? 4 anos sem contribuir. Porém, se você precisar de um auxílio-doença, né? E não está perto de se aposentar, mas precisa de um auxílio-doença de alguma coisa, não vai ter. Então, o que pode ser feito? Você vai, começa a pagar, você é informal, começa a pagar o teu carnê, você reativa como segurado. Tá? São 4 meses ali pagando, você já volta a ser segurado da Previdência. Tá? Que te dá um auxílio, se você precisar de alguma coisa, você já consegue, porque você retornou a ser segurado. Parou, não é mais segurado. Tá? Então, tem que cuidar. E outra coisa, esses 4 anos que a gente fala que não foi pago, ele vai refletir lá na frente quando você aposentar por idade. Gente, nós estamos conversando com a Eunice Nascimento. Nós temos aqui outros assuntos, Eunice, que as pessoas também questionam muito. Nós temos aqui, até pedi aqui para o Vilmar anotar algumas coisas, auxílio reclusão. O que é isso? O auxílio reclusão, como que a pessoa tem direito a isso? Tem. Enfim, e como que chega a ter esse benefício? Então, o auxílio reclusão, eu sempre falo que é os fake news da vida, né? Todo mundo fala, foi preso e ganha
é melhor se ficar preso, que ganha, né? Sim, geralmente a gente todo mundo escuta fala isso aí. isso. Né? Cara, eu vou ser preso, sabe por quê? Porque se eu for preso, eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, a minha família vai ter isso e vai ter aquilo. Não, o auxílio reclusão, ele é devido ao segurado que esteja com 24 meses de contribuição, tá? Que pelo menos teve esse período de carência de 24 meses e que esteja trabalhando no período que foi preso, tá? E ainda o cálculo dele não é assim, ganha 2 mil, 3 mil, vai receber, não. Ele tem um limite e todo ano essa tabela ela é acionada, tá? Então ela sofre alterações. Para este ano 2020, se eu não me engano, está 1.400, até fiz essa anotação para mim não me perder. Interessantíssimo isso aí. Ó, em 1º de 1 de 2020, a renda mensal bruta ela tem que ser igual ou inferior a 1.425. Quem ganha acima disso já não precisa da entrada no auxílio reclusão. Tá? A lei anterior do auxílio reclusão, ele dava-se assim, era preso, já todo mundo recebia. Tá? Já dava entrada lá, e realmente, então, o que eles falam que antes eles davam entrada e já recebia, saía recebendo. Mas esse auxílio reclusão era para o preso? Para a família. Para a família? É para a família. Uhum. O preso não. Ele tá lá preso, ele tá lá, tá comendo, tá bebendo, como diz, né? Uhum. Mas aí a família não fica desamparada aqui fora. Uhum. Tá? Então, assim, esse benefício, ele é pago primeiramente para o grupo do filho, tá? É filho, cônjuge, companheira, tudo com comprobatórios, tá, gente? Não é chegar lá, eu sou amaziada aí, eu quero receber que meu marido tá lá preso. Você tem que comprovar, tá? Que você é realmente companheira dele para você poder receber. E também tem que estar com a contribuição em dia, tá? Para poder dar entrada nesse auxílio. E eu vou fazer aqui. Até quando recebe? Sim. Tá? Ficou preso, vai receber pro resto da vida? Não. Não é igual serviço militar, né? Ele deixa a criança, o menor, continua recebendo até 21 anos, tá? 21 anos, acabou, vai para os pais, né? Que está tudo comprovado que ele era dependente dele. Uhum. Os pais, aí já é diferente. O que acontece? Ele dura enquanto o segurado estiver preso, tá? Então, assim, o filho até 21 anos, o pai já não. Se ele ficar 30 anos preso, 30 anos o pai vai continuar recebendo o valor. Uhum. Tá? Então, não é assim, deu entrada, já começa a receber. Não Por exemplo, foi preso o pai. O filho, se ele não tiver uma idade adulta, ele recebe até os 21 anos. 21 anos. Ou portador de alguma deficiência, né? Agora, se o filho for preso e comprovado que o pai dependia daquele filho que foi preso, e aquele filho ficando preso durante 30 anos, o pai aqui fica recebendo esse durante valor 30 anos, porque comprovou que ele era dependente total do filho. Isso acontecia? Já chegou a ter, por exemplo, assim, o caso de... fala assim, é o seguinte, dá um jeito aí de arrumar uma confusão, vai preso, nós estamos todo mundo desempregado, você vai preso, nós vamos receber os auxílios. Será que já aconteceu isso? Historicamente, nunca vi, mas... Nunca ouvi falar, mas deveria, mas deve ter, né? Sim, com certeza. Imagina. Tem gente que já cortou dele. Pois é. Para receber... Não foi um homem não, né? Não foi um homem não, né? Eunice... e lembrando também, gente, o salário que o preso ganha é 1.045. É um salário mínimo. Uhum. Tá? Não é 2.000, 3.000, como se ouve falar aí, não tem. Tanto que não pode estar recebendo mais que 1.425 este ano. E outro detalhe importante, não é o preço que está lá dentro que está recebendo, é quem está fora, que dependia dele, comprovadamente. Claro, tem que ter que... É o que a Eunice acabou de falar aqui. Chega lá Nunca pagou, nunca contribuiu. Vai querer receber, não recebe. Mas tá aqui, meu marido foi preso, ele está lá na cadeia. Não é assim, tem advogados que pegam processos desse aí também para fazer. Gente, não cai na ilusão, não recebe não contribuiu, não recebe. Tem que ter 24 meses. Tem um negócio aqui que o Vilmar pontuou para mim aqui que eu achei interessante. Eu gostaria que você falasse aí a respeito disso aqui. Pensão especial
para síndrome da falidomida. Talidomida, né? Na verdade, o Vilmar escreveu certo aqui. A síndrome da talidomida. Então, esse aí é um medicamento que se vendia antigamente, e as pessoas que tomavam ela sofriam mutilações, outros os órgãos, entendeu? É uma doença muito grave. Tinha pessoas que não podem tomar esse medicamento. E daí teve um período que todos tomavam esse medicamento e causava problemas sérios de saúde que tem que se aposentar. Então, essa é somente para esses casos comprovados. Né? Ele tem que apresentar a receita, ele tem que apresentar o nome do médico, ele tem que apresentar um monte de fatores e qual é a doença que ele adquiriu por causa do talidomida, porque é um medicamento. Quer dizer, os indivíduos eles tomavam para se degenerar, para ficar com problema, para pegar uma pessoa especial? Não, eu acho que isso aí é um medicamento que passava para algum malefício, alguma doença que você tinha, você tomava o talidomida. Só que tinha regiões que era constante, tomava, que é tipo, vamos dizer um exemplo da cloroquina, todo mundo quer tomar ela. Sim. Você entendeu? Só que isso aí causava problema, causou vários problemas. Hoje, esse medicamento, nem sei se tem ainda, né, se eles estão, mas as pessoas que estão aposentadas pelo uso do talidomida. A pensão por morte hoje está mais complicada do que antes? Como é que está isso? Ela continua o mesmo prazo, né, 30 dias, tá, gente? Pessoal, vamos esclarecer que a pensão por morte não é que o falecido ou a falecida morreu que está todo mundo querendo pegar dinheiro. Não. Tem prazos para se cumprir dentro da Previdência Social, tá? Então, a Previdência ela dá 30 dias para a pessoa dar entrada na pensão por morte. Tá? Então, morreu, já tem que estar correndo atrás dos documentos. Aquele que não é casado, que essa união estável, tem que apresentar a documentação. Então, é onde começa a entrar o desespero, assim, entendeu? Tem que ir no banco, ver se tem conta conjunta, se comprou na loja, se o marido colocou, se a esposa colocou como dependente. Então, não é que morreu já quer pegar as coisas, não. Morreu, tem prazo para dar entrada, senão ele acaba perdendo aquele mês até o período que ele conseguir comprovar. O Rafael do Jardim das Nações está dizendo assim, qual que é o valor mínimo para se aposentar? É o tempo mínimo, não? Valor mínimo é o tempo, né? Não, valor mínimo para se aposentar bem, por exemplo, aposentadoria de R$ 2.500, é isso? Uma aposentadoria de R$ 2.500, pelo menos que eu entendi aqui, que ele quer saber. Qual o valor mínimo para se aposentar? Ele quer saber o valor que recebe ele ganhando R$ 2.500. Para se aposentar, sempre foi feito um cálculo desde 1994. Tá? Pessoal, o cálculo ele é feito, soma-se todos os salários, tá? Divide pela quantidade de meses de contribuição e lá começa a jogar o coeficiente, né? 80%, 90%. E para chegar, então ele não se aposenta por 2.500, tá? E isso é do regime geral, tá? Não é do regime próprio, que é os funcionários estatutários, que é do Estado, do governo, da prefeitura, que trabalham lá, tá? Quem é do regime geral, que são carteiras assinadas de trabalhador normal, é feito um cálculo, aí faz o cálculo desse período de 94 para cá, soma-se tudo, divide e dá um valor. Exemplo, dá 2.000. Ele não vai receber os 2.000 ainda, porque lá dentro vai passar ainda por uma peneira. Sim. Né? Se é 60%, se é 62%, se ele é 63% que ele vai receber. Entendeu? A Beatriz aqui do Celeste, assim, quanto por cento se paga para a contribuição? No carnê? Se for carnê, ela pode escolher lá, porque tem os 11% e tem o baixa renda. Tá? Então, eu aconselho sempre o pessoal a recolher o 11% sobre o salário mínimo. Sou trabalhador informal e como faço para pagar? O Ademir do Jardim das Palmeiras. Ele é trabalhador informal. Daí como é que ele faz para pagar isso? Então, se ele nunca teve o PIS, né, que é o número dele, então ele tem que cadastrar, tá? Vai no INSS, cadastra e já adquire o carnê. Tá? O carnê é vendido em livrarias hoje, né? Qualquer livraria tem esse carnê. Ele é preenchido e é feito esse depósito todo mês, tá? Esse recolhimento. O cara nunca pagou um centavo. Nunca pagou nada.
quanto tempo ele tem que contribuir? 15 anos, é o 15 mínimo. anos. Esse é o mínimo, para qualquer um. E não pode pagar, por exemplo, bom, deixa eu fazer a conta aqui, 15 anos vai dar 200 mil reais, vou pagar de uma vez. Não. Não vai contar nada? Não conta. Não vai contar? Não é retroativo. Não é retroativo. Então, atenção, é para você que está me ouvindo aí, você tem uma ideia, né? A questão Às vezes o cara fala assim, bom, gente, eu nunca paguei, então tem meus 15 anos, vai dar 150 mil, vai lá, paga, tá tudo certo. Não. Né? Vamos falar sobre o atendimento remoto, principalmente agora nesse tempo de pandemia. O trabalhador já sofria muito no atendimento presencial. E nesse momento agora, Inês? Meu Deus, agora tá pior ainda. Tá? Eu vou falar porque eu mexo todos os dias com isso. E cada trabalhador é a forma que você vai ter que fazer. O que acontece? No tempo de pandemia, vamos falar antes. Antes, o trabalhador que necessitasse de qualquer tipo de atendimento do INSS, ele ia até a Previdência Social, né? Sim. Ia lá, conversava, buscava as informações e beleza. Aí houve-se uma mudança lá dentro, antes da pandemia ainda, que todos os auxílio-doença tinham que ser feito pelo 135, que não é mais feito lá na Previdência Social. Ali já começou a gerar um certo estresse em todo mundo. Tá? Por quê? O site da Previdência Social ele era muito lento. A DataPrev, na verdade, era lenta, aqueles programa antigo, acho que já tinha que reestruturar. Isso mesmo com atendimento presencial em funcionamento. Isso. Aí tinha aqueles que eram um pouco mais avançado e partia para o atendimento online. Quer dizer, aquilo já era uma carroça puxada a boi. Agora imagine agora. Agora, o que acontece? Hoje todas as informações ficaram num lugar só, tudo dentro do Gov, né? Que é o cidadão.gov. Esse cidadão.gov é onde está todas as informações tuas. Tá lá, vai constar quando que você trabalhou, quando que você ingressou a vida no trabalho. Só que, para fazer isso, você tem que acessar o site do Meu INSS. Se você não tem cadastro, tem que cadastrar ainda primeiro. Tá? Torcer para que não caia. Na hora que você está lá quase chegando na senha, erro, né? Acontece muito. Depois disso, ele te manda para uma página do cidadão.gov, que é o cadastro único que tem hoje, que aqui lá você usa para tudo essa senha. Para depois você entrar dentro do site, lá dentro do programa da Previdência, ali você começa. Aonde que eu vou, o que eu faço, mesmo que tem todos os ícones lá, sim. Se você não se cuidar, você não consegue dar entrada, você não passa. Você entendeu? Então, ali tem que ter um auxílio de alguém para estar fazendo prestando essas informações. E hoje o atendimento, por não ser presencial, requer mais ainda atenção especial naquilo que vai se escrever. Sim. Porque uma vírgula, uma letra, uma palavra lá te coloca todo o teu processo zero. Exatamente. Nesse período de pandemia, o 135, né, que é o telefone do INSS, até ele está te deixando na mão. Você fica na fila lá, não sei quantos minutos, quantas horas, para você conseguir falar com o atendente. Quando você consegue falar com o atendente, ele pede para você aguardar ou entrar depois no site do Meu INSS. Tá? Então, quando você precisa do INSS, precisa do agendamento, seja ele auxílio-doença, acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, você entendeu? Dessa esfera, aposentadoria, entra no site. Não sabe? Peça ajuda para alguém fazer isso para você. Porque é criada-se uma senha e com essa senha você acessa as informações da Previdência. Então, tem trabalhador, vamos falar segurados. Tem segurados que não conseguem guardar essa senha, sim. Perde. E lá dentro vem o e-mail. Então, para você acessar o Meu INSS, você tem que ter um e-mail válido, tá? Não faça nada sem ter um e-mail válido, um telefone que você vai utilizar ele. Por quê? Qualquer informação que você vai precisar, em se tratando de senha, de atualização de dados, ele vai pedir um e-mail ou um telefone. Aí já começa a burocracia ali. Sim, e foi o que aconteceu agora, essa questão aí desses negócios do auxílio aí. A gente foi pegando celular de amigo, eu dar seu celular aqui.
eu preciso fazer o cadastro para mim pegar o meu auxílio de emergência, não sei das quantas lá, piriri, pororó. Aí o cara foi embora, levou o celular e não tem jeito. Aquela informação que vem no seu aparelho é a que vale, não adianta você espernear. Por exemplo, quando a gente fala na questão, aí vem a importância, para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, aí que vem a importância do sindicato, né? Se você é sindicalizado, se você tem uma estrutura à sua disposição, tudo fica bem mais fácil. Por exemplo, há dias atrás nós passamos por um processo de uma senhora que estava há meses, né, tentando resolver um problema que para ela era, sem dúvida alguma, o fim do mundo. Em contato com o Vilmar e com a Eunice, em poucos segundos o problema dela foi resolvido. Né? Sim. Hoje, o sindicato, o Sinticom hoje aqui, ele tem a estrutura suficiente para prestar esses esclarecimentos, para prestar esse atendimento, principalmente, presta atenção, é para os associados, tá? Porque não é um órgão filantrópico. O sindicato não é um órgão filantrópico, não é para atender a todo mundo na hora que precisa, não. Tem que ter as suas diretrizes, sua política de trabalho e tudo mais. O sindicato hoje está com a estrutura, caso os seus associados precisem dessas informações para dar para eles? Sim, com certeza. O sindicalizado, ele tem esse benefício, tá? Tanto para ele como para a família. Se estende para a família inteira, né? Tio, tia, avô, vó, primo, você entendeu? Essas informações referentes ao INSS. Eu presto essas informações, Expedito, tá? Eu vou ser bem franca em falar. Eu atendo os sindicalizados e os não sindicalizados também. Pelo sindicato ter essa estrutura e ter essa possibilidade que eles não me fornecem de estar passando as informações, eu atendo. Eu atendo o pessoal de Guarantã, atendo o pessoal de Santa Helena, atendo o pessoal de Colíder, atendo o pessoal de Matupá. Então, aquela região para lá eu atendo muito. Eu já atendi muitos casos e ainda continuo atendendo. Tá? Então, tem pessoas fora que também buscam, que não são sindicalizados, mas ouviu falar da menina que é sócia, que trabalha na empresa tal. Eu posso, você me atende, pelo amor de Deus. Atendo. Eu faço esse atendimento aqui, sim, dentro da medida do possível. Né, eu faço esse atendimento no sindicato normalmente. Só para você ter uma ideia, eu não sei se foi mal esclarecido, é que eu falo, eu acho que a informação, porque a informação que chega para as pessoas, às vezes, elas não são informações tão, como se assim, claras, né? Porque eu acredito até por parte lá de cima, quando se buscou umas definições em relação à questão dos sindicatos, eu acho que precisava ter um pouco mais de clareza, porque a ideia passada para a sociedade é de que o sindicato só arrecadava, né? Primeiro que não existe, eu não vou me associar porque eu sou obrigado a pagar. Não, nunca teve essa questão de obrigatoriedade. O que teve sempre foi uma questão de contribuição sindical, que é aquele que, poxa vida, você está tendo um sindicato que está trabalhando com você, está te dando todo o respaldo, está dando toda a assistência, prestando toda a assessoria. O porquê você não contribuir? Né? Sem contar que não foi explicado, não foi dito ainda para a sociedade, de que todas as contribuições sindicais do país, né? Todas as contribuições sindicais do país, era tirado um valor destinado para o governo federal. Sim. Né? O pessoal sempre tiver em mente que a contribuição sindical é para o sindicato. Sim. Não, a contribuição sindical é do governo. Aí o governo rateia, né? É rateado. Então não é assim, não vem pro sindicato. Quem dera nós recebermos a quantia, que ia estar uma explosão de informações aqui dentro, né? Ia estar, nossa. Mas não, gente, a contribuição sindical, ela era paga para o governo e o governo distribuía. E vem aquela situação, né, o Eunice Vilmar? Por exemplo, se estivesse hoje na ativa a contribuição sindical de um modo geral, talvez o estrago não fosse tão grande como vai ser com esse repasse do R$600 de auxílio emergencial. Sim. Né? Que é pago com isso. O que acontece? O governo ele arrecadou todo esse tempo.
Não queira falar, acabou a contribuição do sindicato, agora eu quero ver. Acabou para o governo também? Sim. Tá, o Ministério do Trabalho tinha essa parte, vários outras centrais, e o que acontece? O Ministério era tipo um banco depósito, né? Essa conta era... E outra coisa, era o quê? Era 20%? 20%. 20%. E 20% para o trabalhador que está aí acompanhando, não era assim não, ó. Tipo assim, chegar no final do mês, o presidente do Sinticom, ou o vice-presidente, ou a tesoureira, dizer, gente, tem que pegar esse boleto aqui do governo federal e não pagar 20% do que foi... Não, é já descontado no clicar do dedo. Sim, né? Dava enter lá, pronto, já rateava. Exatamente. Já era, não vinha inteiro, então, não. esse dinheiro arrecadado não está entrando mais no governo federal. Se tivesse entrando, o governo poderia até ter a inteligência de usar e falar assim, não, esse auxílio emergencial que nós estamos repassando, isso refere-se à contribuição sindical do país. Mas está sendo pago. Mas não está sendo dito. Está sendo pago, mas não é dito para a sociedade que é isso que acontece, né? Quer dizer, é uma coisa que você sabe que o trabalhador precisava dessa informação. Sim. Precisava dessa informação. Eu tenho certeza que se o trabalhador tem essa informação mais clara, ele ia parar e falar, puxa vida, pera lá, então nós não podemos, porque hoje na grande realidade teve muitos, vamos dizer assim, Eunice, 80% dos trabalhadores que usufruíram, né, dos benefícios que tinha dos sindicatos, e nós não estamos aqui falando do A, do B, dos sindicatos em geral, 80% a 90% daqueles que usufruíram por todo esse tempo e sempre foram bem atendidos, por exemplo, vamos citar aqui o Sinticom. O Sinticom tinha uma estrutura à disposição do seu contribuinte que era, como se diz assim, referência com farmácia, salão de beleza, clínica dentária, auxílio de todos os segmentos, e que aqueles que usufruíram todo esse tempo acabaram com essas informações não repassadas de maneira correta, abandonaram. Sim. Ou deixaram, não é que abandonaram, mas deixaram de contribuir, né? É que existe muito capital, né? O capital tem uma influência muito grande hoje no mercado de trabalho e no que o trabalhador tem que fazer. Você entendeu? Nós temos a lei na CLT que fala que ninguém tem que ficar interferindo no que o trabalhador tem que fazer. Só que isso ficou ali na CLT, está lá. Mas na prática não é isso não. Quer dizer, não pode interferir no que o trabalhador tem que fazer para obter os direitos dele, né? Sim. Aí nisso agora, na obrigação do trabalhador, todo mundo tem que interferir. Sim. Aí, por exemplo, eu tenho o meu sindicato, não vou contribuir porque me falaram, o meu patrão falou que não é para contribuir não, para que você quer com o sindicato? Tá? Aí subentende-se que depois o patrão está lá no sindicato dele, rindo da cara daquele trabalhador lá para quem ele falou. Você entendeu? Eu estou com o meu sindicato, ele não quer, eu já falei para ele como ele precisa do salário, eu acho que ele vai entender. Não é bem assim, tá? Todo trabalhador, eu acho que ele tinha que ser fiel mesmo ao sindicato, porque é no sindicato que ele vai buscar essas informações, é no sindicato que ele vai ter o primeiro auxílio, o primeiro contato é no sindicato, tá? O que sair da alça do sindicato que é encaminhado para um advogado para resolver. E outra coisa que dava a entender é que só existiam os sindicatos dos trabalhadores. Sim. Né? E os sindicatos patronais? Então aí, todas as entidades, exatamente, os segmentos têm seus sindicatos. Sim. Nós temos o sindicato dos jornalistas, tem sindicato do caminhoneiro, né? Sindicato do madeireiro, sindicato dos contadores, né? Sindicato dos construção civil, rural, tem todos os sindicatos. Quer dizer, basicamente afetou quem? É aquilo que a Eunice está falando, o trabalhador. O trabalhador chega e diz, chefe, eu tenho que contribuir com o meu sindicato. Ele fala assim, não precisa. Mas ele está lá dentro do sindicato dele, lá tratando todas as diretrizes e como o segmento dele vai seguir. Quer dizer, é um absurdo que o cidadão, que parece que é premeditado, né? São coisas premeditadas para o trabalhador, para a classe mais necessitada, que faz a máquina andar, né? Sim, e nós aqui, eu sempre falo para os associados quando vêm,
para conversar, eu falo, gente, nós temos um sindicato preparado com diretores e trabalhadores aqui dentro, nossos funcionários, capacitados para estar te atendendo. Tá? Então, quando você vier ao sindicato, pegou teu, na verdade, assim, me perdoa, pegou teu lerite, viu que tem um desconto, vai lá conhecer teu sindicato. Vai lá, participa junto, vê o que estão fazendo. Por quê? Aí fica aí essa ilusão, porque nenhum sindicato faz nada, né? Eu já fui numa reunião onde o trabalhador falou assim, mas eu sou lá do Maranhão e lá o sindicato não fazia nada. Então eu não quero participar de nada. Aí eu falei assim para ele, eu só simplesmente falei assim para ele, falei assim, tá, nós estamos numa reunião dos trabalhadores, falando com vocês, e você fala que o sindicato lá não presta, que era um bando de vagabundo. Eu falei, você já imaginou eu iniciar a conversa aqui falando que os trabalhadores tem um monte de vagabundo, um monte disso, daquilo? Não, eu só me expressei mal. Então tem que cuidar o que fala, entendeu? Tem que valorizar o teu sindicato. Você foi para outro estado, vá lá conhecer no outro estado o teu sindicato, para você poder tirar conclusões. Essas comparações é mesmo comparar os dedos da mão, né? É todo igual? Não é. O grande problema, né, Elis, que além de todas essas mudanças, essas alterações em previdência, em reforma trabalhista, essas coisas, quer dizer, e quando os sindicatos começaram a se organizar para mostrar para o trabalhador que a coisa não é bem assim, entrou a pandemia, quer dizer, ficou todo mundo de mãos atadas e a situação ficou mais complicada, né? Isso. E agora ninguém pode sair de casa, né? Pois é, então, exatamente por isso. Quer dizer, quando a coisa foi definida e os sindicatos tinham aí a oportunidade de sair a campo, né? Que antes saía a campo para defender o trabalhador, mas quando o sindicato teve tinha a oportunidade de sair a campo para defender o próprio sindicato, pandemia, cancelou-se todo mundo, não sai mais nada e aí ficou realmente difícil. Mas nós estamos aqui com os atendimentos, tá, pessoal? Você que está em casa, está ouvindo, já passa para o teu colega de trabalho amanhã que o sindicato está aberto, que o sindicato mantém ainda os mesmos convênios, tá? Tem a farmácia, está tendo atendimento, corte de cabelo. O teu filho não está indo para a escola, mas... né, traz ele para cortar o cabelinho, sim. Vem com a máscara, aqui nós estamos tomando todos os cuidados. Então pode trazer, nós estamos atendendo sim. Tem um cartaz lá na porta, tem gente que não leu o cartaz, mas viu que é cartaz, acho que está fechado sempre. Uhum. Tá, aquele cartaz lá é informativo que nós não estamos atendendo no sábado. Tá? Por questão de aglomerações, como sábado o pessoal tirava para vir cortar o cabelo realmente no sábado, então era muita gente e nós não podemos fazer isso. E o sindicato está atuante, né? Você é filiado ao sindicato? Não? Procure o sindicato. Sim. Faça a sua opção, né? Pense no seu futuro. Sim. Né? Porque tenha certeza absoluta, você que está nos acompanhando aí, que alguém está pensando no futuro dele. Tá? Então você como trabalhador, você tem que pensar no seu futuro. Você quer amanhã ou depois ter problemas ou ter facilidades? Então você tem que ter alguém que possa te dar facilidades. Se você achar que está sozinho, que vai ficar sozinho, que não depende de ninguém, tenha certeza que lá na frente o problema será bem maior. E daí não adianta recorrer. Daí talvez incorra naquilo que a Eunice falou. O cara vai dizer, mas meu sindicato não fazia nada. Não fazia nada porque tu não procurou. E você não contribuiu, você não deu a sua parcela de colaboração. Né? Então se você de repente aí, eu acho que... E deixa eu dizer uma coisa aqui para o trabalhador que está me acompanhando aí. Né? Se você acha que o seu patrão vai fazer uma reunião com você aí, perguntando se você quer contribuir com o sindicato da sua categoria, esquece. Tá? Ele não vai te propor essa ideia. Quer dizer, antes já não tinha esse interesse, imagine agora. Imagine agora, então. Agora, você tem o direito de optar por aquilo que você acha que é interessante, independente do seu patrão quer ou não quer. Você chega até o sindicato, se você é da construção, você é do setor madeireiro, você é do setor moveleiro, né? Chega do teu sindicato e fala assim, olha, eu quero contribuir. Porque aí você vai ter, no momento que você precisar, o auxílio de quem conhece, quem vai te dar um maior suporte. Que na hora lá, seu patrão, a única coisa que ele vai dizer, rapaz, eu te paguei durante 10 anos, menino.
Sim. Você quer mais o quê? Quer mais o quê? Quer mais o quê? Quando na verdade você tem direitos a recomprar. Eu disse, eu gostaria imensamente de agradecer esse teu bate-papo conosco aqui, já estamos chegando à reta final, deixar à disposição aí o microfone da Marupá para seus esclarecimentos, para suas considerações finais e mais alguma coisa que você queira acrescentar aí para os amigos que estão nos acompanhando. Eu quero acrescentar aqui que o trabalhador ou que não esteja trabalhando e que estiver com dificuldade em acessar, né, de conseguir buscar informações no site da Previdência Social, do meu INSS, do Gov, cidadão.gov, pode estar nos procurando aqui. Eu atenderei, né, será bem orientado, será bem atendido, tá? Seja qual categoria for, tá? Previdência Social é um assunto que eu gosto e o sindicato sempre tive o respaldo do pessoal da diretoria que eu possa estar desenvolvendo esse trabalho, tá? Então eu agarrei de unhas e dentes e é isso que eu vou passar. Então os meus conhecimentos que eu vou adquirindo, o que vou sabendo, eu vou passando para quem precisa. Seja ela do comércio, da indústria, rural, tá? Pode estar vindo, pode estar me procurando, o que for do meu alcance eu vou estar passando e o que não for eu vou estar encaminhando para pessoas certas. Ou seja, alguns sindicatos se acanharam, mas o Sinticom não. Continua trabalhando. Sempre à disposição do trabalhador, sempre. Eu disse, um bom final de semana para você, obrigado, sucesso na tua caminhada aí e parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve junto ao Sinticom. Muito obrigada a todos, obrigado Expedito, obrigado Vilmar, o Éder, obrigado aos ouvintes, né, que estão aí ligados na Rádio Marupá e que venha somar junto com a gente, passando essas informações, tá? Tem dúvida? Procura o sindicato. Precisa de uma informação? Procure o sindicato, tá? Obrigado. Conversei com a Eunice Nascimento, que é diretora do Sinticom, aqui no nosso programa Marupá em Debate, deste sábado, 15 de agosto de 2020. Tá? Nós estamos chegando ao final do programa, agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua audiência. Continue ligado com a Marupá. Marupá está 24 horas no ar com você através do site www.radiomarupá.com. Nós estamos todos os dias, de segunda a sexta, aqui na Marupá, com a Rádio Mais AM Sinop, com o programa Cidade em Movimento, das 7 às 9 da manhã, e aos sábados, das 9 até às 10h30, sempre com assuntos importantes aqui dentro do nosso Marupá em Debate. Convido você para permanecer na sintonia, na audiência, conectado aí com a Rádio Marupá, né? Que a gente deixa realmente uma programação eclética para você, com uma variedade muito grande de músicas. E sábado que vem, a partir das 9 horas, nós estaremos aqui mais uma vez com mais um assunto importante para os amigos que acompanham o nosso Marupá em Debate e entrevistas. Agradecer ao Éder Seger, parabenizá-lo aí pelo esforço, né? Pela firmeza na pegada, tá se desdobrando para realmente vencer essa batalha. Não está fácil, mas diz ele que já foram 4 quilos em 9 meses e vai reduzir ainda mais, porque a pegada está firme, né? Ao nosso grande e glorioso Vilmar Galvão, né? E, claro, toda a equipe da Marupá. Gente, um ótimo final de semana a todos, tá? Juízo, a pandemia está aí, o vírus não vem passear, não está de férias, não tem dia para ir embora, então cabe a você se cuidar, juntamente com todos os seus familiares, e torcermos para que possamos passar por esse momento difícil o mais breve possível. Fiquem com Deus, porque com Ele estou sempre, e até sábado, tá? Às 9 horas da manhã, aqui no seu Marupá em Debate e Entrevistas. Tchau.